casa 1, morada dos demônios. O anjo disse: vou mostrar-lhe como são as casas espirituais de cada cristão em sua congregação. O anjo me levou para a primeira casa. Era uma casa escura, e entramos nela. Quando começamos a andar nele, encontramos ratos, insetos, baratas e minhocas. Um grande fedor de carniça inundou a casa. Andei com o anjo em vários cômodos da casa e sempre encontrei insetos. A casa estava bagunçada e abandonada. Entrei numa parte daquela casa, e uma cobra pulou na minha direção para injetar seu veneno. Consegui desviar a tempo, e mais à frente da casa encontramos muitas cobras juntas. Perguntei ao anjo onde era isso, onde estamos nós. O anjo me tirou daquela casa e me carregou no ar. O anjo me respondeu: são as casas espirituais dos membros de sua congregação. Eles têm seus interiores cheios de moradas de demônios. Seus corações são escuros e cheios de pecado. Esta casa onde você estava, simboliza a vida de alguns membros da sua igreja. Eu disse: como pode ser? Somos um povo santo, minha igreja irá para o céu. O anjo disse: não há salvação coletiva, onde há trigo, também há joio. Casa 2, morada da mídia. O anjo me levou para a segunda casa. Ao entrar, notei que a casa estava cheia de ferros com fogos de artifício de 2 cabeças, parecendo tochas olímpicas. Aqueles ferros estavam iluminando todos os cantos daquela casa. A casa estava cheia de grandes frestas que se abrem para a vista da rua. Um vento forte entrou na casa e apagou aquelas tochas de fogo e tudo ficou escuro. Alguns minutos depois começaram a entrar morcegos junto com um enxame de gafanhotos naquela casa. Aquela casa era desconfortável por causa do barulho daqueles gafanhotos e morcegos. O anjo disse: a casa que você viu tinha 7 fogos que são os castiçais, simbolizando a presença do Espírito Santo. O vento que entrou na casa e apagou as chamas é a influência do mundo, que entrou na vida dos salvos. As chamas do Espírito Santo se extinguiram e o óleo se foi, deixando a vida nas trevas. O pecado envolveu os salvos. O pecado entrou e se estabeleceu em suas casas através da mídia. Os verdadeiros cristãos não são conhecidos publicamente, e não têm ligação com a mídia satânica. A televisão foi criada para oferecer fama, dinheiro e exaltar os homens como estrelas do mundo. Satanás deu esse poder àqueles que o seguem. Jesus recusou tudo isso na terra quando Satanás lhe ofereceu a proposta no deserto. Cristãos de programação evangélica se vendiam para ficarem famosos na mídia. Casa 3, moradia do pecado. O anjo me levou para a terceira casa. Um vento forte sacudiu os alicerces e o telhado começou a cair. A casa desabriu toda, e aquele vento forte estava infestado de urubus. O anjo disse: este é o fim de todos os que permanecem no pecado. Esses abutres simbolizam os poderes da destruição. Esses tipos de pessoas não são fortemente fundamentados e baseados na palavra, mas são encontrados nas igrejas. Casa 4, morada do mal. O anjo me levou para a quarta casa. E havia um homem de preto na frente da porta. A porta se abriu para o homem vestido de preto que parecia um vampiro. Eu estava com medo de entrar na casa. O anjo disse: não temas, ele não nos verá. Entramos na casa e esse homem estava destruindo toda a casa com uma espada. Todos os móveis daquela casa foram destruídos. O homem acendeu uma tocha para iluminar a casa. O fogo era vermelho. Esse fogo simboliza a presença do mal. Casa 5, moradia da sedução. O anjo me levou para a quinta casa. A moradora era uma mulher muito bonita. Ela estava vestida com um vestido curto e justo. Seus lábios vermelhos brilharam. Ela era sexy e sedutora, parecendo uma modelo. Nesta casa, havia muitas luzes coloridas, que piscavam e pareciam uma casa de festa de músicas e danças. O anjo me tirou da casa. E fora da casa havia muitos desenhos, pinturas rosa, vermelho, preto, azul e roxo. Eram 6 cores que enfeitavam aquela casa, simbolizando alguns dos números da besta. A casa era chamativa. O anjo disse: essa mulher é o demônio sedutor que habita dentro dos templos de muitas mulheres desta igreja. Ela se instala dentro delas e muda suas personalidades, tornando-as mais sexy e atraentes. Seus interiores são sensualmente atraentes, fazendo-as parecer como tal, em suas aparências. As obras do coração se manifestam na carne. Uma mulher que assim vive não tem um interior limpo e vive com o coração manchado de lascívia. As mulheres da igreja estão imitando esse belo e sedutor demônio que você viu.
Isso significa que eles estão sendo controlados por esse demônio. Casa 6. Morada da espiritualidade do envelhecimento. O anjo me levou para a sexta casa. Era uma casa muito velha, acabada e cheia de buracos. Dentro desta casa havia um grupo de homens brancos em seus uniformes. Eles consertaram a casa e fecharam aquelas fendas com cimento e depois pintaram aquela casa de branco por fora. E dentro de casa fizeram uma reforma deixando a casa perfeita. Esta casa estava sem luz, mas aqueles homens colocavam eletricidade, e a luz iluminava toda a casa. O anjo disse: esses homens que você viu são os anjos que trabalham na terra, reformando a vida daqueles que estiveram na igreja e envelheceram. Espiritualmente, eles não sentem mais a presença de Deus, e serão renovados como esta velha casa. A cor branca que você viu na casa é a justificação deles por meio de Jesus. Casa 7. Morada do Espírito Santo. O anjo me levou para a sétima casa. Havia muitos ruídos ferozes de animais lá dentro. Eu estava com medo de entrar, mas confiei no anjo comigo e tentei entrar. O anjo me impediu de entrar e ficou na porta. Um homem de branco vestido de padre veio até a porta. Ele entrou na casa e todos os animais saíram, fugindo de sua presença. Os animais parecidos com alienígenas foram expulsos daquela casa. Esse padre expulsava aqueles demônios e tirava toda a sujeira daquela casa, jogava fora as coisas velhas e perfumava toda a casa. O fedor podre desapareceu e um cheiro de perfume inundou a casa. O anjo disse: vamos entrar. E aquele padre acendeu a vela naquela casa e colocou uma placa com letras de ouro que dizia: aqui, ladrão não entra. Aquele padre trancou a porta e preparou uma mesa de jantar para mim e para o anjo. Sentamos-nos à mesa com o padre. Os monstros bateram na porta para entrar, mas estava trancada. Esses monstros não conseguiram entrar e foram embora. O anjo disse: quando Jesus voltar, quem tiver o selo da chama será arrebatado com ele. Esta é a marca daqueles que têm o Espírito Santo em suas vidas. Casa 8. Moradia da Palavra. O anjo me levou para a oitava casa. Estava sendo construído por um homem. Quando terminou de construir a casa, um grande terremoto desestabilizou suas colunas. Suas estruturas e bases não resistiram ao terremoto e a casa caiu. O anjo disse: qualquer vida construída sobre as doutrinas dos homens não resistirá às provações. Quando ele me contou isso, um grupo de anjos trabalhadores tirou todas as pedras dos escombros e começou a reconstruir. As paredes com os pilares foram levantadas mais uma vez e permaneceram firmes. Veio outro grande terremoto e abalou a casa, mas ela permaneceu firme de pé. Essa casa foi consertada e restaurada depois que caiu. Sua condição era perfeita em comparação com o primeiro estado. O anjo disse: quando as vidas são construídas sobre os fundamentos da palavra de Deus, elas resistem à tempestade porque a palavra permanece para sempre. E se as provações causarem feridas, elas irão ligar e curar. Os anjos estavam fechando as rachaduras na casa causadas pelo terremoto. Casa 9. Morada de Jesus. O anjo me levou para a nona casa. Estava sendo bombardeado. Milhões de armas modernas dispararam contra aquela casa. Pareciam metralhadoras que não paravam de descarregar. Aquela casa recebeu tiros de canhão e nada aconteceu com suas estruturas. Suas bases foram fortalecidas. O anjo disse: mesmo que os demônios ataquem aqueles que estão firmes em Jesus, eles não conseguirão destruir uma casa construída sobre a palavra. Casa 10. Morada do Sangue. O anjo me levou para a 10ª casa. Na frente dela, nos batentes da porta, estava manchada de sangue. A janela estava aberta, e o sol brilhava dentro da casa pela janela. Um anjo negro com uma foice na mão olhou para a casa e se afastou dela. O anjo disse: toda a vida que tem a marca do sangue de Jesus é salva, e coberta com graça. O sol que você viu é da justiça e simboliza Jesus. Casa 11. Morada da Transformação. O anjo me levou para a 11ª casa que era feia, torta e deslocada. Os anjos com suas marretas começaram a destruir aquela casa. Tudo foi demolido: bases, colunas e estruturas. Os anjos fizeram aquela casa perfeita. As fundações eram espirituais. Nunca vi tal estrutura na terra. Era uma casa paradisíaca, tudo refeito com medidas perfeitas. As bases estavam certas. O padre de branco, ao ver esta linda casa, passou a morar lá dentro. O anjo disse: a transformação de Deus é perfeita na vida de cada pessoa.
Toda essa demolição é um processo doloroso que faz parte da mudança no homem. Casa 12, morada de santidade. O anjo me levou para a 12ª casa. Ela brilhou porque centenas de luzes vinham de dentro. O anjo disse: uma vida santa diante de Deus faz do crente a luz do mundo. Casa 13, morada da entrada demoníaca legal. O anjo me levou para a 13ª casa. Uma sombra negra estava batendo na porta. A casa era perfeita e não havia nada de errado com ela. A porta da casa se abriu sozinha e a sombra entrou. O anjo disse: mesmo que o cristão viva uma vida santa, ele pode legalmente abrir a porta do seu coração por sua própria vontade para que os demônios habitem dentro dele. O coração do homem é enganoso. Acordei desse sonho. Essa foi a revelação das orações da madrugada. Quero falar com todos os que caluniam a Irmandade chamando-a de seita. Cuidado com suas línguas. Se fosse uma seita, Jesus teria me contado. A Igreja é santa. Até agora não deixamos que louvores mundanos entrem em nossos templos. Louvores mundanos são louvores a seres humanos, cantados por cantores não convertidos, e que se dizem cristãos. Não somos perfeitos, e temos erros doutrinários como qualquer outra igreja. O único que é 100% santo é Jesus. Ele é a perfeição. Confirmo que esse testemunho é verdadeiro. A paz de Deus a toda a Irmandade. Amém.